Capítulo 3. Perseguições contra os cristãos na Pérsia. Tendo-se espalhado o evangelho pela Pérsia, os sacerdotes pagãos, que adoravam o sol, se alarmaram sobremodo e temeram a perda daquela influência que até então tinham mantido sobre as mentes e possessões das pessoas. Por isso, consideraram conveniente queixar-se ante o imperador de que os cristãos eram inimigos do Estado, e que mantinham uma correspondência traiçoeira com os romanos, os grandes inimigos da Pérsia. O imperador Sapores, de natural adverso ao cristianismo, acreditou com facilidade o que se dizia contra os cristãos, e deu ordem de que fossem perseguidos por todas partes de seu império. Devido a este edito, muitas pessoas de eminência na igreja e no Estado caíram mártires ante a ignorância e ferocidade dos pagãos. Constantino o Grande, informado das perseguições na Pérsia, escreveu uma longa carta ao monarca persa, na que narrava a vingança que tinha caído sobre os perseguidores, e o grande êxito que gozaram os que tinham parado de perseguir os cristãos. Referindo-se às suas vitórias sobre imperadores rivais de sua própria época, disse: submeti a estes só graças à minha fé em Cristo. Por isso Deus foi meu ajudador, dando-me a vitória na batalha, e fazendo-me triunfar sobre meus inimigos. Do mesmo modo se alargaram os limites do Império Romano, de modo que se estende desde o Oceano Ocidental até quase os confins do Oriente. E por estes domínios nem tenho oferecido sacrifícios às antigas deidades, nem empreguei encantamentos, nem adivinhações. Somente ofereci orações ao Deus Onipotente, e segui a cruz de contudo. E me regozijaria se o trono da Pérsia achar também a glória abraçando os cristãos. De modo que tu comigo, e eles contigo, possamos gozar de toda a fortuna. Como consequência desta apelação, a perseguição acabou por então. Porém renovou-se anos posteriores quando outro rei acedeu ao trono da Pérsia. Perseguições sobre os hereges arrianos. O autor da heresia arriana foi Arrio, natural da Líbia e sacerdote de Alexandria, que em 318 DC começou a fazer públicos seus erros. Foi condenado por um concílio de bispos líbios e egípcios, e aquela sentença foi confirmada pelo concílio de Nicéia em 325. Depois da morte de Constantino o Grande, os arrianos acharam médios para fazer-se com o favor do imperador Constantino, seu filho e sucessor no Oriente. E assim se suscitou uma perseguição contra os bispos e o clero ortodoxos. O célebre Atanásio e outros bispos foram desterrados, e suas sedes preenchidas com arrianos. No Egito e na Líbia, 30 bispos foram martirizados, e muitos outros cristãos foram cruelmente atormentados. E no ano 386 Jorge, bispo arriano de Alexandria, com a autoridade do imperador, começou uma perseguição naquela cidade e suas redondezas, empregando-se uma dureza mais que infernal. Foi ajudado em sua diabólica malícia por Catofônio, governador de Egito, Sebastião, general das forças egípcias, Faustino, o tesoureiro, e Heráclio, um oficial romano. As perseguições se endureceram de modo tal que o clero foi empurrado fora de Alexandria, suas igrejas foram fechadas, e as crueldades praticadas pelos hereges arrianos foram tão grandes como as que haviam sido praticadas pelos idólatras pagãos. Se alguém acusado de ser cristão se dava à fuga, toda a sua família era morta, e seus bens confiscados. Perseguição sob Juliano o Apóstata. Este imperador era filho de Júlio Constâncio, e sobrinho de Constantino o Grande. Estudou as bases da gramática sob a inspeção de Mardônio, um eunuco pagão de Constantinopla. Seu pai o enviou algum tempo depois a Nicomédia, para que fosse instruído na religião cristã pelo bispo Eusébio, seu parente, mas seus princípios estavam corrompidos pelos perniciosos ensinamentos de Eusébio, o retórico, e do Mago Máximo. Ao morrer Constantino no ano 361, Juliano o sucedeu, e tão pronto chegou à dignidade imperial, renunciou ao cristianismo e abraçou o paganismo, que durante alguns anos tinha caído em geral desfavor. Embora restaurou o culto idólatra, não emitiu nenhum edito público contra o cristianismo. Chamou de novo os pagãos desterrados,
Permitiu o livre exercício da religião a todas as seitas, mas privou a todos os cristãos de cargos na corte, na magistratura ou no exército. Era casto, temperante, vigilante, laborioso e piedoso. Porém, proibiu a todos os cristãos manter escolas ou seminários públicos de ensino, privando a todo o clero cristão dos privilégios que tinha-lhes concedido Constantino o Grande. O bispo Basílio se fez famoso ao princípio pela sua oposição ao arrianismo, o que atraiu sobre ele a vingança do bispo arriano de Constantinopla. Da mesma maneira se opôs ao paganismo. Em vão os agentes do imperador trataram de influenciar sobre Basílio mediante promessas, ameaças e potros. Se manteve firme na fé, e foi deixado no cárcere para padecer outros sofrimentos quando o imperador chegou acidentalmente a Ancira. Juliano decidiu interrogá-lo ele mesmo, e quando aquele santo varão compareceu diante dele, fez tudo o possível para dissuadi-lo de perseverar na fé. Basílio, contudo, não só se manteve tão firme como sempre, senão que com espírito profético predisse a morte do imperador, e que seria atormentado na outra vida. Irado pelo que havia ouvido, Juliano ordenou que o corpo de Basílio fosse desgarrado a cada dia em 7 partes diferentes, até que sua pele e carne ficassem totalmente destrocados. Esta inumana sentença foi executada com rigor, e o mártir expirou sob sua dureza o 28 de junho de 362. Donato, bispo de Arezzo, e Hilarino, um eremita, sofreram por volta da mesma época. Assim também Gordiano, um magistrado romano. Artêmio, comandante em chefe das forças romanas no Egito, foi privado de seu mando por ser cristão, depois foram confiscados seus bens, e finalmente foi decapitado. Esta perseguição persistiu de maneira terrível durante o final do ano 363. Não obstante, devido a que muitos detalhes não nos foram transmitidos, será necessário indicar em geral que na Palestina muitos foram queimados vivos, outros foram arrastados pelos pés pelas ruas, nus, até expirar. Alguns foram fervidos até morrer. Muitos, apedrejados, e grandes números deles espancados na cabeça com paus, até derramarem seus miolos. Na Alexandria foram inúmeros os mártires que sofreram pela espada, o fogo, a crucifixão e a lapidação. Em Aretusa vários foram destripados e, colocando milho em seus ventres, foram entregues aos porcos, os quais, ao devorar o grão, também devoravam as entranhas dos mártires. Na Trácia, Emiliano foi queimado na fogueira, e Domício foi assassinado numa cova, na que havia fugido para ocultar-se. O imperador, Juliano o Apóstata, morreu de uma ferida recebida em sua expedição contra a Pérsia, em 363, e enquanto expirava lançou as mais horríveis blasfêmias. Foi sucedido por Joviano, que restaurou a paz com a igreja. Depois da morte de Joviano, Valentiniano sucedeu no império, associando-se a Valente, que tinha um mando do Oriente, e que era arriano, e com uma disposição implacável e perseguidora. A perseguição dos cristãos pelos godos e os vândalos. Havendo muitos godos escitas abraçando o cristianismo na época de Constantino o Grande, a luz do evangelho se expandiu de maneira considerável em Escitia, embora os 2 reis que governavam aquele país, assim como a maioria do povo, continuavam sendo pagãos. Fritegem, rei dos visigodos, era aliado dos romanos, mas Atandárico, rei dos ostrogodos, estava em guerra contra eles. Os cristãos viviam sem moléstias no reino do primeiro, porém no segundo, que tinha sido vencido pelos romanos, lançou sua vingança contra seus súbditos cristãos, começando suas demandas pagãs no ano 370. Os godos eram de religião arriana, e se chamavam cristãos. Por isso, destruíram todas as estátuas e templos dos deuses pagãos, mas não fizeram dano às igrejas cristãs ortodoxas. Alárico tinha todas as qualidades de um grande general. A desenfreada temeridade dos bárbaros godos agregava o valor e a destreza do soldado romano. Conduziu suas forças à Itália atravessando os Alpes, e embora foi rejeitado durante um tempo, voltou depois com uma força irresistível. O último triunfo romano.
Depois desta afortunada vitória sobre os godos se celebrou um triunfo, como se chamava, em Roma. Durante centenas de anos tinha-se concedido esta grande honra aos generais ao voltar de uma campanha vitoriosa. Em tais ocasiões, a cidade era entregue durante dias para a marcha de tropas carregadas de botim, e que arrastavam tras de si prisioneiros de guerra, entre os que a miúde havia reis cativos e generais vencidos. Este seria o último triunfo romano, porque celebrava a última vitória romana. Embora tenha sido ganha por Stilicho, o general, foi o imperador menino Honório quem se arrogou o triunfo, entrando em Roma no carro da vitória, e conduzindo até o Capitólio entre o clamor do populacho. Depois, como se costumava em tais ocasiões, houve combates sangrentos no Colíseo, onde gladiadores, armados com espadas e lanças, lutavam tão furiosamente como se estivessem no campo de batalha. A primeira parte do sangrento espetáculo havia terminado. Os corpos dos mortos tinham sido arrastados fora com ganchos, e a arena avermelhada tinha sido coberta com uma nova camada, limpa. Depois disto, se abriram os portões na parede da arena, e saíram um número de homens altos, galhardos, na flor da juventude e força. Alguns levavam espadas, outros tridentes e redes. Deram volta em volta da parede, detendo-se diante do imperador, levantaram suas armas estendendo o braço, e com uma só voz lançaram sua saudação: Ave, Caesar! Moriturite salutante! Ave, César! Os que vão morrer te saúdam. Recomeçaram os combates. Os gladiadores com redes tentavam capturar os que tinham espadas, e quando isso acontecia davam morte, implacáveis, a seus antagonistas com tridente. Quando um gladiador tinha ferido seu adversário e este jazia impotente a seus pés, olhava para os anelantes rostos dos espectadores e gritava: ó cabete! O tem! E esperava o capricho dos espectadores para matar ou deixar com vida. Se os espectadores estendiam suas mãos com o polegar para acima, o vencido era tirado dali para se recuperar, se possível, de suas feridas. Mas se mostravam o fatal sinal de polegar para abaixo, o vencido devia ser morto. E se este demonstrava má disposição para apresentar o pescoço para o golpe de graça, se gritava o escárnio desde as galerias: Recipe ferro! Recebe o ferro! Pessoas privilegiadas dentre a audiência incluso desciam até a arena, para poder contemplar melhor os estertores de alguma vítima incomumente valorosa, antes que seu corpo fosse arrastado para a porta dos mortos. O espetáculo prosseguia. Muitos tinham sido mortos, e a plebe, excitada até o máximo pelo valor desesperado dos que continuavam lutando, gritava suas aclamações. Porém, de repente houve uma interrupção. Uma figura vestida rusticamente apareceu por um momento entre a audiência, e depois pulou atrevidamente na arena. Viu-se que era um homem de aspecto rude, porém impressionante, com a cabeça descoberta e o rosto queimado pelo sol. Sem duvidar um instante, dirigiu-se a um dos gladiadores travados numa luta de vida ou morte, e colocando as mãos acima de um deles o repreendeu duramente por derramar sangue inocente. E depois, voltando-se para os milhares de rostos irados que o olhavam, dirigiu-se a eles com uma voz solene e grave que ressoou através do profundo recinto. Estas foram suas palavras: não correspondais à misericórdia de Deus, afastando de vos as espadas de vossos inimigos, fazendo-os assassinar-se uns a outros. Uns enfurecidos clamores e gritos pronto apagaram sua voz. Este não é um lugar para predicar. As antigas costumes de Roma devem ser observadas. Avante, gladiadores! Empurrando a um lado estranho, os gladiadores haviam se atacado de novo, mas o homem se manteve no meio, afastando-os. E tratando em vão de fazer-se ouvir. Então o clamor se transformou em sedição. Sedição! Fora com ele. E os gladiadores, enfurecidos ante a interferência de um estranho, o traspassaram, matando-o no ato.
Também caíram acima dele pedras um monte de objetos que lhe foram lançados pelo furioso público, e assim morreu em meio da arena. Seu hábito mostrava que se tratava de um dos eremitas que se entregavam a uma vida santa de oração e abnegação, e que eram reverenciados incluso pelos irreflexivos romanos tão amantes dos combates. Os poucos que o conheciam disseram como tinha vindo dos desertos da Ásia em peregrinação, para visitar as igrejas e guardar o Natal em Roma. Sabiam que era um homem santo, e que seu nome era Telêmaco, nada mais. Seu espírito tinha se sacudido ante o espetáculo dos milhares que se congregavam para ver como uns homens se matavam entre si, e em seu zelo simples tinha tentado convencê-los da crueldade e maldade de sua conduta. Morreu, porém não em vão. Sua obra fica cumprida no momento em que foi abatido, porque o choque de tal morte diante de seus olhos mexeu nos corações da gente. Viram o aspecto repulsivo do vício favorito ao que tinham se entregado. E desde o dia em que Telêmaco caiu morto no Colíseo, jamais voltou a celebrar-se ali nenhum combate de gladiadores. Perseguições desde aproximadamente mediados do século V até o final do século VII. Protério foi instituído sacerdote por Cirilo, bispo da Alexandria, que estava bem familiarizado com suas virtudes antes de designá-lo para predicar. A morte de Cirilo, a sede de Alexandria estava ocupada por Díscoro, um inveterado inimigo da memória e família de seu predecessor. Éltico foi deposto, e Protério foi escolhido para preencher a sede vacante, com a aprovação do imperador. Isto ocasionou uma perigosa insurreição, porque a cidade de Alexandria estava dividida em duas facções. Uma que defendia a causa do anterior prelado, e a outra, do novo. Em um dos mutins, os eutiquianos decidiram lançar sua vingança contra Protério, que fugiu à igreja buscando refúgio. Mas na sexta-feira santa do 457, uma grande multidão deles se precipitou dentro da igreja e assassinaram barbaramente o prelado, arrastando depois o corpo pelas ruas, xingando-o, queimando-o, e espargindo as cinzas nos ares. Hermenegildo, um príncipe godo, foi o homem mais velho de Leovigildo, rei dos godos na Espanha. Este príncipe, que era originalmente arriano, foi convertido à fé ortodoxa por médio de sua esposa Imponda. Quando o rei soube que seu filho tinha mudado sua posição religiosa, o privou de seu posto em Sevilha, onde era governador, e ameaçou com matá-lo se não renunciava à fé que tinha abraçado. O príncipe, para impedir que seu pai cumprisse suas ameaças, começou a adotar uma posição defensiva, e muitos dos de persuasão ortodoxa na Espanha se declararam em seu favor. O rei, exasperado ante este ato de rebeldia, começou a castigar a todos os cristãos ortodoxos que suas tropas podiam apressar, e assim se desencadeou uma perseguição muito severa. Ele mesmo empreendeu a marcha contra seu filho, à cabeça de um exército muito poderoso. O príncipe se refugiou na Sevilha, daqui fugiu logo, e foi finalmente assediado e aprisionado em Azieta. Acorrentado, foi enviado a Sevilha, e ao recusar na festa da Páscoa receber a Eucaristia de mãos de um bispo arriano, o encolerizado rei ordenou a seus guardas que despedaçassem ao príncipe, o que cumpriram a ordem rigorosamente, o 13 de abril de 586. Martinho, bispo de Roma, nasceu em Todin, Itália. Tinha uma natural inclinação para a virtude, e seus pais lhe procuraram uma educação admirável. Opôs-se aos hereges chamados monotelitas, que eram protegidos pelo imperador Heráclio. Martinho foi condenado em Constantinopla, onde se viu exposto em todos os lugares públicos à zombaria do povo, sendo-lhe arrancadas todas as marcas de distinção episcopal, e tratado com o maior escárnio e severidade. Depois de jazer alguns meses no cárcere, Martinho foi enviado a uma ilha a certa distância, e ali foi despedaçado, em 655. João, bispo de Bérgamo, na Lombardia, era um homem erudito, e um bom cristão.
exerceu todos os esforços possíveis por limpar a igreja dos erros do arrianismo, e unindo-se nesta santa obra com João, bispo de Milã, teve grande êxito contra os hereges, por causa do qual foi assassinado o 11 de julho de 683. Kilian nasceu na Irlanda, e recebeu de seus pais uma educação piedosa e cristã. Obteve a licença do Romano Pontífice para predicar aos pagãos em Franconia, na Alemanha. Em Würzburg converteu o governador, Gosberto, cujo exemplo seguiram a maior parte do povo durante os 2 anos seguintes. Tendo sido Gosberto persuadido de que seu matrimônio com a viúva de seu irmão era pecaminoso, esta fez com que o decapitaram, no ano 689. Perseguições desde a primeira parte do século VIII até perto do final do século X. Bonifácio, arcebispo de Metz e pai da Igreja da Alemanha, era inglês, e na história eclesiástica é considerado como um dos mais formosos ornamentos desta nação. Originariamente seu nome era Winfred, ou Winfried, e nasceu em Kirton, no Devonshire, que então formava parte do Reino Saxão Ocidental. Quando tinha só 6 anos, começou a exibir uma propensão à reflexão, e parecia solícito por conseguir informação acerca de questões religiosas. O abade Wolfrad, descobrindo que possuía uma aguda inteligência, assim como uma intensa inclinação ao estudo, o fez ir a Nuxelle, um seminário de estudos na diocese de Winchester, onde teria muita maior oportunidade de avançar que em Exeter. Depois de uma devida observação, o abade o viu qualificado para o sacerdócio, e o obrigou a receber esta ordem sagrada quando tinha uns 30 anos. Desde aquele momento começou a predicar e a trabalhar para a salvação de seus semelhantes. Foi liberado para assistir a um sínodo de bispos no Reino Saxão Ocidental. Posteriormente, no ano 719, foi a Roma, onde Gregório II, que então ocupava a Cátedra de Pedro, o recebeu com grandes mostras de amizade, e achando cheio de todas as virtudes que compõem o caráter de um missionário apostólico, o despediu sem nenhuma comissão concreta, com liberdade de predicar o evangelho aos pagãos ali onde os encontrasse. Passando através da Lombardia e da Baviera, chegou na Turígia, país que já havia recebido a luz do Evangelho, e depois visitou Utrecht, dirigindo-se então para a Saxônia, onde converteu a vários milhares ao cristianismo. Durante um ministério deste manso prelado, Pipino foi proclamado rei da França. Era a ambição deste príncipe ser coroado pelo mais santo prelado que houvesse, que Bonifácio foi chamado para executar esta cerimônia, o que fez em Soissons no ano 752. No ano seguinte, sua avançada idade e suas muitas doenças gravitaram sobre ele com tanto peso que, com o consentimento do novo rei dos bispos de sua diocese, consagrou a Lulus, seu compatriota e fiel discípulo, e o colocou na sede de Metz. Quando se houve liberado deste modo de sua carga, recomendou à igreja de Metz ao cuidado do novo bispo em termos muito enérgicos, expressando seu desejo de que a igreja em Furde fosse terminada, e que se ocupassem de sepultá-lo ali, porque seu fim se aproximava. Tendo deixado estas ordens, empreendeu viagem em barca pelo Rim, e se dirigiu à Frígia, onde converteu e batizou vários milhares de nativos bárbaros, demoliu os templos e levantou igrejas sobre as ruínas daquelas supersticiosas estruturas. Tendo-se designado um dia para a confirmação de um grande número de convertidos, ordenou que se reunissem numa planície recém-aberta, perto do rio Bourde. Ali se dirigiu no dia anterior, levantando uma tenda para passar a noite, a fim de estar pronto cedo na manhã seguinte. Alguns pagãos, inveterados inimigos seus, ao saber disto se lançaram contra ele e seus companheiros de missão durante a noite, dando morte a ele e a 52 de seus companheiros e ajudantes o 5 de junho de 755. Assim caiu o grande pai da igreja alemã, a honra da Inglaterra, e a glória da idade em que viveu. No ano 845, 42 pessoas de Armória, na Alta Frigia, foram martirizadas pelos sarracenos, e as circunstâncias deste sucesso foram as seguintes.
No reinado de Teófilo, os sarracenos devastaram muitas zonas do Império Oriental, logrando consideráveis vitórias sobre os cristãos, tomando a cidade de Armória, e um número de pessoas sofreram martírio. Flora e Maria, duas distinguidas damas, sofreram um martírio ao mesmo tempo. Perfecto era natural de Córdoba, na Espanha, e foi criado na fé cristã. Tendo um gênio vivo, se fez mestre de toda a literatura útil e amena daquela época. E ao mesmo tempo não era tão célebre pelas suas capacidades como admirado pela sua piedade. No final tomou os votos sacerdotais, e executou os deveres de seu ofício com grande assiduidade e exatidão. Ao declarar em público que Maomé era um impostor, foi sentenciado a ser decapitado, e foi executado em 805. Depois disso seu corpo foi honrosamente sepultado pelos cristãos. Adalberto, bispo de Praga, natural da Boêmia, depois de ter se visto envolvido em muitas penalidades, começou a dirigir seus pensamentos à conversão dos infiéis, para cujo fim se dirigiu a Danzig, onde converteu e batizou a muitos. Isto enfureceu tanto aos sacerdotes pagãos, que se lançaram contra ele e lhe deram morte com dardos. Isto aconteceu 23 de abril de 997. Perseguições no século X. Alfago, bispo de Canterbury, descendia de uma ilustre família em Gloucestershire, e recebeu uma educação correspondente a seu nobre nascimento. Seus pais eram dignos cristãos, e Alfago pareceu herdar suas virtudes. Ao ficar vaga acedido em Chester pela morte de Ethelwort, Dunstan, o arcebispo de Canterbury e primado de toda a Inglaterra, consagrou Alfago para o bispado vacante, para geral satisfação de todos os pertencentes à diocese. Dunstan tinha uma veneração extraordinária por Alfago, e quando estava a ponto de morrer, fez uma fervorosa oração a Deus para que ele pudesse sucedi-lo na sede de Canterbury. O que assim aconteceu, embora não até 18 anos depois da morte de Dunstan, em 1006. Depois que Alfago tivesse regido a sede de Canterbury durante uns 4 anos, com grande crédito para si e benefício para o povo, os dinamarqueses lançaram uma incursão na Inglaterra, e sitiaram Canterbury. Ao saber-se os propósitos do ataque contra esta cidade, muitas das pessoas principais fugiram dela, e tentaram persuadir Alfago para fazer o mesmo. Mas ele, como bom pastor, não quis dar ouvidos a tal proposta. Enquanto se dedicava a ajudar e alentar o povo, Canterbury foi tomada ao assalto. O inimigo se precipitou dentro da cidade, destruindo a todos os que ali se encontravam, pelo fogo e pela espada. Então teve a coragem de dirigir-se ao inimigo, e oferecer-se a eles como o mais digno de sua ira que o povo. Rogou-lhes que perdoassem a plebe, e que descarregassem toda a sua fúria sobre ele. Então o tomaram, amarraram suas mãos, o xingaram e escarneceram brutal e barbaramente, e o obrigaram a permanecer presenciando enquanto queimavam sua igreja e davam morte a seus monges. Logo dizimaram a todos os habitantes, tanto clérigos como laicos, deixando só 1/10 das pessoas com vida. Deram morte assim a 7.236 pessoas, deixando só 4 monges e 800 laicos vivos, após o qual encerraram o arcebispo numa masmorra, onde o mantiveram sob estreita vigilância durante vários meses. Durante este encarceramento propuseram-lhe ganhar sua liberdade mediante um resgate de 3.000 libras, e que persuadisse o rei de comprar a saída deles do reino por uma suma adicional de 10.000 libras. Como as circunstâncias de Alfago não lhe permitiam satisfazer uma exigência tão desorbitada, o amarraram e aplicaram atrozes tormentos, para obrigá-lo a revelar o tesouro da igreja. E asseguraram que se o fazia, lhe dariam sua vida e liberdade. Mas o prelado persistiu piedosamente em recusar dar aos pagãos nenhuma informação acerca disso. Voltaram a levá-lo à masmorra, o confinaram outros 6 dias, e depois, levando preso com eles a Greenwich, o submeteram ali a juízo. Continuou ele inflexível a respeito do tesouro da igreja, exortando-os em vez disso a que abandonassem sua idolatria e abraçassem o cristianismo.
Isto enfureceu de tal modo os dinamarqueses que os soldados o tiraram fora do acampamento, espancando-o implacavelmente. Um dos soldados, que tinha sido convertido por ele, sabendo que suas dores se prolongariam muito tempo, já que sua morte estava já decidida, agiu como uma espécie de bárbara compaixão, cortando-lhe a cabeça, e dando assim ponto final a seu martírio, o 19 de abril de 2012. Isto aconteceu no mesmo lugar onde se levanta agora a igreja de Greenwich, dedicada a ele. Depois de sua morte, seu corpo foi lançado ao Tâmese mas, achado no dia seguinte, foi sepultado na Catedral de São Paulo pelos bispos de Londres e Lincoln. Dali Ethelmot, bispo desta província, o levou, no ano 1023, a Canterbury. Gerardo, veneziano, dedicou-se ao serviço de Deus desde sua mais tenra infância. Entrou numa casa religiosa por um certo tempo, e depois decidiu peregrinar à Terra Santa. Passando a Hungria, conheceu a Estevão, o rei daquele país, que o fez bispo de Shonad. Ao derem depostos Ulvo e Pedro, sucessores de Estevão, André, filho de Ladislau, primo e irmão de Estevão, recebeu a promessa de que lhe seria dada a coroa, sob a condição de que empregaria sua autoridade para extirpar da Hungria a religião cristã. O ambicioso príncipe aceitou a proposta, mas ao ser Gerardo informado deste ímpio cambalacho, considerou seu dever protestar contra a enormidade do crime de André, e persuadi-lo a retirar a promessa. Com este fim, empreendeu viagem para visitar o rei, acompanhado por 3 prelados, cheio de zelo pela religião. O novo rei estava em Alba Regalis, mas quando um dos 4 bispos ia cruzar o Danúbio, foram detidos por uma partida de soldados ali destacada. Suportaram pacientemente um ataque com pedras, e depois os soldados os espancaram sem misericórdia, e no final deram-lhes morte com lanças. Seus martírios aconteceram no ano 1045. Stanislau, bispo de Cracóvia, descendia de uma ilustre família polaca. A piedade de seus pais é igual à sua opulência, e esta era submetida a todos os propósitos de caridade e benevolência. Stanislau esteve um certo tempo indeciso acerca de se devia abraçar a vida monástica, ou se devia dedicar-se ao clero secular. Finalmente ficou persuadido disto último por Lamberto Zula, bispo da Cracóvia, quem lhe deu as ordens sagradas, e o fez canônigo de sua catedral. Lamberto morreu 25 de novembro de 1071, quando todos os interessados na eleição de um sucessor se declararam por Stanislau, e este o sucedeu no cargo de prelado. Bolislau, o segundo rei de Polorua, tinha de natural muitas boas qualidades, porém, dando rédea solta às suas paixões, cometeu muitas atrocidades e no final mereceu o apelativo de cruel. Somente Stanislau teve a oportunidade de confrontá-lo pelas suas faltas quando, aproveitando uma oportunidade em privado, expressou-lhe abertamente a enormidade de seus crimes. O rei, sumamente exasperado ante as repetidas liberdades, decidiu no final terminar com um prelado tão fiel. Sabendo um dia que o bispo estava sozinho, na capela de São Miguel, a pouca distância da cidade, enviou alguns soldados para assassiná-lo. Os soldados empreenderam de boa vontade a sanguinária tarefa. Porém, ao chegarem em presença de Stanislau, o venerável aspecto do prelado os amedrontou de tal modo que não conseguiram executar o prometido. Ao voltarem eles e saber o rei que não tinham obedecido suas ordens, lançou-se violentamente sobre eles, arrebatando uma adaga de um deles, e dirigiu-se furioso até a capela onde, achando a Stanislau diante do altar, cravou-lhe a faca no coração. O prelado morreu instantaneamente. Isto aconteceu 8 de maio de 1079.